Saudações fraternas. Estamos novamente neste ambiente virtual para darmos continuidade aos estudos do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, realizado pelo Centro Espírita Casa do Caminho de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje falaremos um pouco sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, os bons espíritas. Que sejamos, então, neste momento, envolvidos pelo Pai de infinito amor e bondade, pelo amor de Jesus, e que, inspirados em seu exemplo, possamos unir nossos corações e colaborar com o grandioso trabalho da espiritualidade, irradiando serenidade, harmonia, bom ânimo, boa vontade, esperança e fé pela cura e paz para o nosso planeta. Que assim seja. Bem, antes de iniciar o estudo, eu vou fazer uma leitura de uma mensagem do André Luiz, psicografada por Chico, que está no livro chamado Nosso Livro, que eu penso que tem muito a ver com o tema que vamos estudar hoje, os bons espíritas, porque nos traz alguns propósitos. Essa mensagem, ela se chama Trios Importantes. 3 verbos existem que, bem conjugados, serão lâmpadas luminosas em nosso caminho: aprender, servir e cooperar. 3 atitudes exigem muita atenção: analisar, reprovar e reclamar. De 3 normas de conduta, jamais nos arrependeremos de auxiliar com a intenção do bem, silenciar e pronunciar frases de bondade e estímulo. 3 diretrizes manter-nos-ão invariavelmente em rumo certo, ajudar sem distinção, esquecer todo o mal e trabalhar sempre. 3 posições devemos evitar em todas as circunstâncias: maldizer, condenar e destruir. Possuímos 3 valores que, depois de perdidos, jamais serão recuperados: a hora que passa, a oportunidade de elevação e a palavra falada. 3 programas sublimes se desdobram à nossa frente, revelando-nos a glória da vida superior: o amor, a humildade e o bom ânimo. Que o Senhor nos ajude a seguir sempre 3 abençoadas regras de salvação: corrigir em nós mesmos o que nos desagrada em outras pessoas, amparar-nos mutuamente e amarmos uns aos outros. Então vamos iniciar o estudo do capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, os bons espíritos. Podemos nos considerar bons espíritas? Allan Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4 mais precisamente, faz essa reflexão. Após comentar no item anterior sobre o homem de bem, ele reflete: somos nós, ele faz essa pergunta, bons espíritas? Então, para a gente responder essa pergunta, nós precisamos primeiro voltar um pouquinho no item 3 e relembrar o que é o homem de bem, o que caracteriza o homem de bem, porque mais para frente nós vamos ver que os atributos, as características do homem de bem tem muito a ver com o ser bom espírita. Então vamos recordar um pouquinho o que é o homem de bem, como Kardec caracteriza o homem de bem.
No item 3, Kardec fala que o homem de bem pratica a lei da justiça, do amor e caridade e que interroga sempre a sua consciência sobre os seus atos. Se cometeu mal, se fez aos outros aquilo que queria que fizessem por ele. Ele fala que o homem de bem é benevolente, é fraterno, é tolerante, é caridoso, exercita a lei de caridade em todas as suas potencialidades, que o homem de bem não julga, que está feliz em sempre servir. Sabe que as dificuldades da vida fazem parte do crescimento espiritual, que os males, os sofrimentos, as dores pelas quais nós passamos são expiações, são provas que são necessárias à nossa reeducação, porque elas ensinam. Então, não reclama, não se revolta diante do sofrimento. Sabe que o sofrer, o sentir a dor faz parte do seu processo de evolução espiritual. Sabe também que Deus é Pai e amor de infinita bondade, de misericórdia e que não nos desampara, que não castiga e que se está passando por esse momento de dificuldade ou enfrentando essa dor, é porque existe por trás de tudo isso um objetivo educativo, porque isso faz parte da dinâmica do processo evolutivo. Então, o homem de bem tem fé no futuro, porque sabe que o futuro o aproximará de Deus. Por isso, o homem de bem não é irado, não é raivoso, não deseja vingança e, como Jesus, perdoa as ofensas porque sabe que também precisa ser perdoado. Consegue analisar as suas imperfeições e se esforça para melhorar essas imperfeições, para corrigir o que está de errado. E aí bate aquela pressão, né, na gente. É uma responsabilidade grande, porque nós, na nossa inferioridade espiritual, nossa inferioridade moral, nós estamos muito longe desse ideal de homem de bem. Mas só que nós não podemos nos esquecer que este é um ideal. Jesus é um homem de bem, é o nosso exemplo, é a nossa inspiração. Então, nós sabemos que nós não vamos alcançar esse ideal de homem de bem da noite para o dia. Melhorar, fazer a nossa reforma íntima é uma construção gradativa, ela é diária, ela não acontece num grande salto, de uma hora para outra. Por isso que a gente não deve desanimar, é um passinho a cada dia. Um passinho pequeno, um passinho curto, mas é um passo sempre à frente. Esse objetivo de nos melhorarmos a cada dia, de estarmos fazendo a nossa reforma íntima, deve ser diário, deve acontecer todos os dias. Bom, eu disse há pouco, né, bem no início, que era importante nós relembrarmos como que Kardec caracterizava o homem de bem para estudarmos o item 4, o Bons Espíritas. Por que isso? O que uma coisa tem a ver com a outra? O que os atributos do homem de bem, que tem em Jesus o seu modelo, o seu guia, tem a ver com ser um bom espírita? Então, logo no primeiro parágrafo do item 4, o Kardec já faz referência ao homem de bem,
quando ele diz que o homem de bem e o verdadeiro espírita são sinônimos. É a mesma coisa. O que caracteriza o homem de bem são as mesmas características do bom espírita. Por quê? Porque o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Ele tem Jesus como seu exemplo. Segue os ensinamentos evangélicos de Jesus. A doutrina espírita, bem compreendida e, sobretudo, bem sentida, interiorizada por nós, nos proporciona a fé raciocinada. Por quê? Porque nos explica de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós estamos aqui. Nos esclarece acerca das leis de Deus, da reencarnação, da justiça divina, da possibilidade de intercâmbio entre os mundos materiais e os mundos espirituais. A doutrina nos esclarece acerca da vida futura, de como ocorre o processo evolutivo, de que ele ocorre através de várias reencarnações, que faz com que nós tenhamos daí uma clareza da responsabilidade nossa em cada uma das nossas existências, da nossa responsabilidade de seguir o nosso guia e nosso modelo e de sermos melhor a cada existência. Então, quando eu interiorizo a doutrina, quando eu bem sinto a doutrina, eu tenho essa clareza. A minha fé é raciocinada, ela não é cega. Eu não acredito porque eu acredito. Eu acredito porque eu sei da onde eu vim. Eu sei por que eu estou aqui. Eu sei para onde eu vou. Eu sei o que me espera. Eu sei o que eu posso fazer. A doutrina, ela não veio criar uma nova moral, mas ela possibilita aos seres humanos a compreensão e a prática da moral de Cristo, na medida em que nos dá uma fé sólida e uma fé esclarecida, nos dá uma fé raciocinada, não uma fé cega. No início do item, Kardec nos esclarece também que o Espiritismo tem que ser bem compreendido, mas principalmente bem sentido. Por que ele diz isso? Porque muitas vezes nós cremos na realidade das manifestações, mas não compreendemos as suas consequências. Então, não bem sentimos o Espiritismo. O que seria necessário, então, para que ocorresse a compreensão e esse bem sentir que Kardec coloca no início do item? Será que eu preciso ter um QI alto, ser muito inteligente, ter muito estudo, fazer uma faculdade, um mestrado? Ou será que eu tenho que ter uma certa idade para eu poder entender e sentir a doutrina? Não é preciso, não precisa nada disso, não precisa ter estudo, ter uma certa idade, não precisa ter um QI elevado. O que é necessário é um certo grau de sensibilidade que Kardec chama de maturidade do senso moral. E essa maturidade do senso moral, ela vai acontecendo à medida em que vamos entendendo, à medida em que vamos tendo clareza do que é um processo de evolução espiritual. De que essa evolução espiritual acontece através de uma reabilitação, de uma reeducação, de uma correção daquilo que está imperfeito, daquilo que está errado. Em seu livro, Depois da Morte, Leon Denis, ou Leon Denis, como vocês preferirem, ele tem um capítulo
que ele diz que o ser humano tem as leis de Deus no seu interior. No livro dos Espíritas, a esse respeito, o Kardec, ele pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus. E os espíritos respondem para ele que a lei de Deus está escrita na consciência. Então, se está escrita na consciência, está em nós, está no espírito, está dentro de cada um de nós. Então, quando nós nascemos, nós já trazemos na nossa consciência escrita essas leis de Deus. Mas se essas leis de Deus estão em nós, estão na nossa consciência, por que então ainda somos inferiores? Por que ainda cometemos tantos equívocos? E o Kardec também faz essa reflexão e pergunta isso aos espíritos. E eles respondem, então, que os homens a esqueceram ou a desprezaram, mas que Deus quis que elas fossem lembradas. É o que acontece com a gente. Os laços materiais ainda são muito fortes em nós e nós nos afastamos das leis divinas, da moral de Cristo. Mas quando os espíritos respondem que Deus quis que suas leis fossem lembradas, é porque em vários momentos da nossa história, homens nos trouxeram e revelaram essas leis e como viver essas verdades divinas. Isto foi revelado através da história da humanidade por religiões, por sábios, por expoentes, por estudiosos. A própria doutrina espírita esclarece acerca das leis de Deus, esclarece acerca da reencarnação, da justiça divina, por exemplo. Então, Kardec pergunta assim ainda, qual é o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para servir de guia e modelo? E os espíritos respondem para ele que o nosso modelo e guia é Jesus. Então, nosso modelo e guia é Jesus. Guia, a gente sabe, é aquele que traça, ele conhece, ele indica o caminho. Então, nós devemos permitir que Jesus nos indique os caminhos e devemos seguir esses caminhos. Porque o que acontece é que quando nós traçamos os caminhos, nós ainda na nossa inferioridade, nós nos deixamos envolver por valores materiais, pela vaidade, pelo orgulho, e nunca chegamos num bom lugar. Jesus é o nosso modelo, é o modelo que nós devemos imitar. É o verdadeiro homem de bem. É nele que devemos nos inspirar para pensar, para agir no nosso dia a dia, no nosso viver. É o nosso modelo para olhar para o nosso semelhante, para olhar com benevolência, para olhar com tolerância, sem julgamento, sabendo das nossas dificuldades também, dos nossos medos, sabendo das nossas imperfeições. Kardec ainda nos fala que o bom espírita é conhecido pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para ser melhor, para melhorar as suas más tendências. Ele é conhecido pelo esforço que faz para fazer a sua reforma íntima. Sabemos que não é uma tarefa fácil, que não vai acontecer de uma hora para outra. Mas, então, como fazer isso? Como eu posso ser um bom espírita? Como ser um bom cristão? Como ser igual ao modelo que nós temos, que é Jesus? E aí nós vamos nos voltar
para Santo Agostinho, porque Santo Agostinho, ele nos faz uma proposta, por assim dizer, né? Vamos entender o que Santo Agostinho nos ensina como uma proposta de que todas as noites, antes de dormir, nós avaliemos o nosso dia, que nos questionemos se fomos benevolentes, se fomos tolerantes, se não julgamos, se fizemos coisas boas para os outros, quais das nossas atitudes que poderiam ser melhoradas. Isso seria um exercício diário, teria que ser feito todos os dias antes de colocarmos a cabeça no travesseiro. Não assim, normalmente a gente costuma fazer isso de um ano para outro. Eu vou encerrar um ciclo, um ano agora, então vou me propor a isso no ano que vem. Então, Santo Agostinho nos diz para fazer isso no nosso dia a dia. É mais fácil, porque é um intervalo de tempo pequeno. Então, fica mais fácil para a gente se corrigir. É um dia após o outro. E se eu fizer isso, né? Se eu fizer essa autocrítica, essa autoavaliação, mas o meu orgulho, a minha vaidade me impedir de enxergar aonde eu estou errando, se eu achar que eu estou certo, se eu encontrar justificativa para todas as atitudes que eu tive durante o dia, o que fazer então? Aí, mais uma vez, Santo Agostinho vem em nosso socorro e propõe que nos coloquemos então no lugar do outro e nos questionemos: será que o que eu fiz eu quereria para mim mesmo? Será que aquela atitude que eu tive no meu dia a dia foi útil para mim mesmo? Resolveu alguma coisa para mim? Eu gostaria que ela fosse feita comigo? Assim, se eu proceder assim, eu consigo caminhar no sentido de ser um bom espírita, de ser um homem de bem, de ser melhor a cada dia, construindo. Olha bem, a palavra certa é construir, porque é devagar, não é de uma hora para outra. Eu vou construindo a minha reforma íntima, sabendo que nós não estamos sós, que estamos amparados pelos nossos protetores, pelos espíritos amigos, pelos nossos familiares que já se foram. E que fortalecidos, então, possamos tentar ser melhores, porque Jesus está conosco. Porque Jesus veio por nós. Ele mesmo disse isso. Eu não vim pelos sãos, eu vim pelos enfermos. Eu não vim pelos justos, eu vim pelos pecadores. Então Jesus é por nós, está com nós. Que nós possamos sempre sentir a presença de Jesus, tê-lo como modelo e com coragem olhar para dentro de nós, para as nossas dificuldades e entender a dinâmica da vida e os ensinamentos de Jesus para um viver melhor. Tentar hoje ser melhor do que ontem e ser um bom espírita. Que assim seja. Muita paz a todos.